Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Quero ler com você alguns versículos deste capítulo. Os primeiros versos deste capítulo narram uma experiência vivenciada por Jesus. Jesus, na época aqui, nós vamos conferir isso, passou por essa experiência como o nosso substituto. Jesus Cristo, após a sua morte e ressurreição, ascensão aos céus, ele se tornou o sumo sacerdote supremo da humanidade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Através de Cristo Jesus nós temos acesso a Deus Pai. Através de Cristo Jesus nós recebemos uma filiação. Amém? Deus te vê hoje como filho, Deus te vê hoje como amado, Deus te vê hoje como querido. A Bíblia nos diz que Deus nos fez idôneos para participarmos da sua herança dos santos na luz. Ser idôneo é ser qualificado, é ser capacitado. Amém? Então Deus nos capacitou em Cristo para participarmos de uma herança. Eu te digo, meu irmão, você tem uma herança divina. Amém? Não é uma herança humana, é uma herança divina, é uma herança espiritual, mas que afeta, ou nos afeta no natural. Amém? A herança que Deus em Cristo disponibilizou para você é muito maior do que a herança da descendência, por exemplo, do Bill Gates. Amém? Do Silvio Santos. Amém? Pastor, você está falando de homens, de pessoas milionárias. Você está acima delas. Aleluia. Isso é, irmãos, o real sentido de prosperidade. Prosperidade é um estado de ser. Amém? E nós devemos harmonizar a nossa mente com esse estado de ser, porque quando nós harmonizamos a nossa mente com esse estado de ser, com quem nós somos de fato, andando à luz, irmãos, dessa realidade que nós nos encontramos em Cristo, de prosperidade, eu te digo, irmãos, cada área da nossa vida vai ser suprida por Deus. Amém? Não somente a área financeira, a área emocional, amém? A área familiar, a área de trabalho, todas as áreas da sua vida, a área ministerial, amém, podem ser afetadas. É uma herança completa, é um pacote que Deus disponibilizou para você. Então nós vamos ver aqui, irmãos, nesse texto, Jesus Cristo, ele passando por uma experiência como nosso substituto. Mas sabe, irmãos, o que Jesus Cristo fez aqui durante esse tempo? A postura de Jesus, nós podemos ter como modelo para a nossa vida. Amém, irmãos? Podemos ter para a nossa vida. E tem muita coisa boa aqui nesse texto, muita preciosidade nesse texto aqui que eu queria chamar a sua atenção. Verso 1, a Bíblia diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo. Como é que Jesus estava, irmãos? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para onde? Para o deserto. A Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito. Amém? Jesus Cristo não estava de qualquer maneira. Jesus Cristo ele estava cheio do Espírito. E ele foi levado por esse mesmo Espírito ao deserto, como nosso substituto. Deserto a gente pode relacionar, irmãos, a um momento da nossa vida de circunstâncias, de investidas do diabo, ou mesmo ao dia mau.
A Bíblia fala, irmãos, que haverão dias maus. Amém? Mas nós podemos fazer desses dias maus dias bons. Não devemos nos deixar ser tragados pelo dia mau ou pelas circunstâncias. Muito pelo contrário, irmãos, nós podemos superá-las. E nós vamos ver que foi isso que Jesus Cristo fez. Agora, por que Jesus Cristo superou o dia mau? Por que Jesus Cristo superou as circunstâncias? Porque ele estava cheio do Espírito. Amém? Quem não está cheio do Espírito será tragado pelas circunstâncias. Quem não está cheio do Espírito vai viver num deserto constante. Amém? De falta, de fraqueza, de tristeza, de debilidade total. Mas quem está cheio do Espírito se ergue, se levanta, não atenta para aquilo que é natural, não fica com seus próprios sentimentos ou sensações, supera, porque está tão consciente das coisas espirituais, irmãos, que o poder dentro o levanta. Amém, irmãos? Existe um poder dentro de você, meu querido, que te ergue, que te levanta em momentos de fraqueza natural, em momentos de circunstâncias. Existe um poder dentro de você que te faz superar desafios ou todo relatório natural. Quanto mais nos enchemos do Espírito, mais conscientes ficamos deste poder. E uma vez que ficamos conscientes deste poder, irmãos, nada nem ninguém poderá nos parar. Por que muito cristão tem sido paralisado, irmãos? Por circunstâncias, por relatórios naturais, porque eles não estão cheios do Espírito. Amém? Mas é interessante, mesmo aqueles que não estão cheios do Espírito têm poder suficiente para superar, entende? A questão é que o enchimento do Espírito me faz consciente do poder existente em mim. Pastor, o senhor está falando de Jesus. Jesus, obviamente, ele vivia cheio do Espírito. Irmãos, o ser cheio do Espírito envolve uma decisão. Por que Jesus Cristo ele foi cheio do Espírito? Porque decidiu ser. E ele não decidiu ser simplesmente porque era filho de Deus, não, irmãos. Porque a gente poderia pensar que o ser filho automaticamente nos leva a ser cheios. Não. Não. O ser filho não necessariamente nos leva a ser cheios. Você pode ser filho de Deus, ter esse poder todo habitando dentro de você, mas não ser cheio. Para você ser cheio como filho, é preciso uma decisão. É preciso uma decisão. Jesus Cristo, apesar de filho, tinha comunhão com Deus. Amém, irmãos? Jesus Cristo, mesmo sendo filho, podia não ter comunhão com Deus. Mas a Bíblia nos diz que ele se reservava para orar. Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus na época, se reservava para orar, para buscar a Deus. Você sabia que Jesus Cristo buscou a Deus Pai as direções para a vida dele? E nós devemos, irmão, ser uma extensão de Jesus, buscarmos a Deus Pai as direções para a nossa vida. Por que tem um monte de crente, irmãos, atirando para tudo quanto é lado e a sua vida está indo de mal a pior, nada dá certo? Porque não tem buscado as direções de Deus para a sua vida. Mas Jesus Cristo tinha comunhão ativa, constante com o Pai. Amém? Então ele se enchia do Espírito. Louvado seja Deus. Então Jesus Cristo foi para o deserto. Aí a Bíblia nos diz no verso 2: 40 dias foi tentado por quem? Jesus Cristo foi tentado por quem, irmãos? A Bíblia não diz que Jesus Cristo foi tentado por Deus, porque a Bíblia nos diz em Tiago que Deus não tenta ninguém. Amém? Não pode ser tentado pelo mal. Ele a ninguém tenta. Então quem tenta? O diabo. O diabo tentou Jesus. Isso revela também, irmãos, a própria humanidade de Jesus. Porque se Jesus foi tentado a pecar, é porque houveram momentos na vida de Jesus que ele quis, que a própria natureza física de Jesus tremeu. Uma coisa é vir a sugestão da tentação, outra coisa é você se entregar àquela tentação. Tentação vai vir, querido, todo tempo. Agora, o se inclinar ou se entregar a ela já é uma questão de decisão.
Jesus Cristo, apesar de tentado, ele não pecou. Louvado seja Deus, ele não pecou, nos deixando o exemplo. Se Jesus Cristo sendo tentado não pecou, irmãos, nós sendo tentados podemos também não pecar. É uma escolha. É uma escolha. O pecado sempre vai bater a porta, mas o Espírito Santo dentro de nós está sempre nos inspirando, nos estimulando a fazer a coisa certa, a tomarmos as decisões certas, a seguirmos a palavra de Deus. É por isso que a gente tem que se encher do Espírito, para que esse poder dentro de nós se eleve muito mais do que aquilo que está fora. Amém. 40 dias Jesus Cristo foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Um detalhe muito interessante também a respeito das tentações do diabo, irmãos. O diabo te tenta querendo te distanciar do propósito de Deus. Toda vez que surgiu uma tentação diante de você, saiba, é uma sugestão do diabo tentando te distanciar do teu propósito. Quando você se distancia do seu propósito, então você fica vulnerável. Você se torna um alvo fácil para o diabo. Ele vai tentar te amarrar, jogar pesos, lançar pesos sobre você, tornando a sua vida mais pesada, mais sofrida. Mas o lugar da obediência, como Viviane falou aqui, tem graça disponível. Existe graça disponível na obediência. Na verdade, existe graça operante na obediência, irmãos. Amém. Jesus teve fome, revela também a humanidade de Jesus. Aí, irmãos, o verso 3, a Bíblia nos diz algo bem interessante. O verso 3 começa assim: e disse-lhe quem? O diabo. Não se espante com o que eu vou dizer, mas o diabo fala. Amém. O diabo fala com relatórios naturais, mas ele também fala na nossa mente. Alguns estudiosos chegam até a dizer que o diabo falou nessa região da mente de Jesus, porque a Bíblia não diz aqui que o diabo se aproximou de Jesus como se aproximou de Eva, em forma corpórea de serpente. Como se deu essa aproximação? O diabo lançou sugestões na mente de Jesus, mas ele encontrou Jesus cheio do Espírito, meu amigo. Aleluia! Aleluia! E um detalhe bem interessante, irmãos: Jesus não foi ao encontro do diabo, foi o diabo que veio ao encontro de Jesus. Então o crente não precisa sair por aí atrás do diabo, não. Amém? Deixa o diabo vir. Cabe a ele vir, cabe a você se encher do Espírito, permanecendo na sua posição. Eu vou me encher do Espírito, eu vou me encher do Espírito. A gente vai entender sobre o enchimento do Espírito. O diabo disse: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Agora olha só que interessante. O diabo disse para Jesus dizer. Eu vou repetir. O diabo disse para Jesus dizer. Isso quer dizer que as sugestões que o diabo lança na sua mente têm um propósito básico: você reproduzir com as suas palavras. Quando você reproduz um pensamento do diabo com as suas palavras, pronto, ele tem abertura para agir na sua vida. Muito embora o que o diabo tenha falado para Jesus fosse até lícito, mas fugiria do propósito de Jesus. Jesus estava cheio do Espírito, ele estava consciente de quem ele era, ele estava consciente das direções de Deus para a sua vida. O diabo disse para Jesus dizer, mas Jesus não disse o que ele disse. Jesus disse o contrário, e é aí que nós frustramos o diabo. O diabo não tem como saber o que você está pensando, a não ser que você fale, se comporte como você está pensando. Aí Jesus contraria as sugestões do diabo, se comportando diferente das sugestões do diabo. Aí o diabo fica doido.
Quando você se comporta diferente das sugestões do diabo, irmão, você se cerca da bondade do Senhor, da proteção do Senhor. O maligno não te toca. Jesus lhes respondeu. O diabo na expectativa. Ele vai falar o que eu estou dizendo. Ele vai falar o que eu estou dizendo. Aí Jesus responde: escrito está. Ou está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Que procede da boca de Deus. Se Jesus Cristo, ele disse está escrito, é porque ele sabia o que estava escrito. E Jesus Cristo não sabia o que estava escrito por osmose, irmãos, por imposição de mãos, simplesmente por ser filho unigênito de Deus. Não, irmãos, Jesus Cristo sabia o que estava escrito porque ele conhecia o que estava escrito. Se Jesus Cristo conhecia o que estava escrito, era porque ele tinha contato com a lei, com os profetas. Ele tinha contato com a Bíblia da época, com a lei, salmos, profetas. Jesus Cristo estava bem entendido da vontade do Pai. Ele sabia exatamente o endereço, ele sabia o que estava escrito, ele sabia não somente o que estava escrito, mas ele sabia como usar o que está escrito, no momento apropriado. Isso aqui, queridos, foi determinante para a vida de Jesus, para ele ir rumo à redenção da humanidade. Porque se Jesus Cristo cede ao pensamento do diabo, pronto, o diabo paralisaria Jesus. Assim como se nós cedermos às sugestões do diabo, o diabo nos paralisa. Mas Jesus não cedeu, graças a Deus. Jesus não cedeu. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu te digo, irmãos, o enchimento do Espírito envolve a meditação da palavra. Se você está cheio do Espírito, você está cheio da palavra. Se você está cheio da palavra, você está cheio do Espírito, pelo menos deve estar, não é? O ser cheio da palavra deve te conduzir ao ser cheio do Espírito. É por isso que quanto mais da palavra nós sabemos, mais fervorosos nós ficamos, irmãos. A gente não deve ficar apáticos ou frios, não. Quanto mais da palavra nós sabemos, mais fervorosos a gente fica. E na verdade não vemos uma oportunidade de colocar essa palavra em prática. Não vemos a oportunidade de frustrarmos os planos do diabo. Aleluia! Jesus lhes respondeu: escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aqui tem um outro princípio, irmãos. Assim como o alimento natural satisfaz o nosso corpo, o alimento espiritual satisfaz o nosso espírito. Nós precisamos nos alimentar constantemente da palavra de Deus, irmãos. Todo dia você deve meditar na palavra. Você não deve se expor à palavra somente em dia de culto. Todo dia você deve meditar na palavra, porque ela vai te satisfazer por dentro, ela vai te fortalecer por dentro, ela vai te preparar para esses desafios. Quando você se deparar com uma tentação, com uma circunstância, com um dia mau, vai saltar dentro de você a palavra de Deus, e essa palavra vai saltar para você falar. Aleluia! Enquanto o diabo está trazendo sugestões na sua mente, o Espírito Santo de Deus está trazendo sugestões no seu espírito, que por sua vez saltam para a sua mente, combatendo aquelas sugestões do diabo. O diabo vem por um lado, o Espírito está vindo aqui do outro. E eu te digo, meu irmão, maior é aquele que está em você. Maior é o Espírito que está dentro de você. Quando se levantar essa sugestão falsa, e em contrapartida se levantar também a sugestão do Espírito, da palavra de Deus, aquele poder energizante vai te pegar. E ao você se posicionar, querido, você só vai provar para o diabo que você é maior do que ele. Você pode dizer assim: eu sou maior do que o diabo. Diga de novo: eu sou maior do que o diabo. Diz para quem está perto de você: você é maior do que o diabo. Se você, queridos, é maior do que o diabo, você é maior do que tudo que ele possa fazer, irmãos.
tudo que ele possa sugerir. Você é maior do que a tentação. Você é maior do que o pecado. Você é maior do que este mundo. Você é maior do que esse sistema. Aleluia. Mas deixa eu te falar uma coisa. O diabo não desistiu. O fato de Jesus ter declarado a palavra na primeira vez não fez o diabo desistir. Porque o bichinho é insistente. Verso 5 diz: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Olha aí o relatório natural. Relatório natural. Ele achando que Jesus Cristo ia aderir àquela sugestão. E ele disse no verso 6: disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Agora preste bem atenção, irmãos. Se Jesus Cristo foi tentado com essas sugestões do diabo, é porque aquilo que o diabo estava falando para ele era um fato. De fato, o homem tinha dado, irmãos, autoridade legal para o diabo com o pecado. E o diabo, eu te digo uma coisa, irmãos, o diabo, ele gosta de prometer coisas visando um suposto benefício para os homens. Um suposto benefício. Não é um benefício permanente. É só uma forma de fisgar, é como uma isca. E quando a gente se inclina para essa isca, quando a gente morde essa isca, é aí que ele nos pega. Mas não devemos atentar para o natural. Não devemos ficar com aquilo que o diabo está falando. Amém? E às vezes, irmãos, a forma de nós discernirmos o que vem do diabo, o que vem de Deus, quando aquilo não está tão claro na palavra, é pelo discernimento. É por dentro mesmo. Quem está cheio da palavra, quem está cheio do Espírito, discerne. É o que a palavra nos diz. O homem espiritual discerne bem a tudo. Por ele ninguém é discernido. Ele discerne bem a tudo. Ele sabe quando uma proposta vem de Deus ou vem do diabo. Amém, irmãos? Foi o que Jesus Cristo fez. Ele discerniu. O diabo diz no verso 7: se tu me adorares, tudo será teu. E ficou claro, né? Se tu me adorares, tudo será teu. Jesus Cristo sabia que toda adoração pertence a Deus. Você não deve. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, queridos. Toda vez que você se inclina para qualquer sugestão do diabo, você está adorando ele. Eu sei que isso é forte, mas é verdade. Toda vez que você obedece uma sugestão do diabo, você está adorando ele. Ao mesmo tempo, quando você obedece a sugestão do Espírito, obedece aquilo que está na palavra, você demonstra adorar a Deus. Eu te digo, você foi criado para adorar a Deus. A vida só tem sentido quando você adora Deus. Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás. E eu acredito que Jesus Cristo ele não fez assim não. Vai-te, Satanás. Vai-te embora. Não, Jesus Cristo não agiu assim. Eu creio que Jesus Cristo falou com autoridade. Com autoridade. Vai-te, Satanás. Não é? É claro que a autoridade nem sempre está relacionada a volume de voz, mas com firmeza sim, tá. Vai-te. Para. Bora. Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Jesus Cristo estava dizendo: você está perdendo seu tempo, eu não vou te servir, eu não vou te adorar, eu só vou adorar a Deus, porque Ele merece, eu fui criado para isso. O diabo não desistiu. Levou também a Jerusalém, pô-lo sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Essa tem sido uma sugestão muito comum nesses dias de pandemia para muita gente. Tire sua vida. Lança-te daqui. O diabo, percebendo que Jesus Cristo
conhecia a palavra, usou a palavra. Ele veio por um lado, trouxe sua sugestão mentirosa, e Jesus Cristo falou a palavra. Veio por outro lado, trouxe sua sugestão mentirosa, Jesus Cristo falou a palavra. Aí ele pensou: esse rapaz conhece a Bíblia. Isso quer dizer, queridos, que ele vai insistir nesse processo de tentação na sua vida, você conhecendo a palavra ou não. É claro que é importante que você conheça, porque a palavra, além de ser como uma defesa para você, também é uma arma ofensiva. Mas o diabo pode se utilizar da palavra para ludibriar você, usando um texto fora do contexto. Foi o que o diabo fez aqui, preste atenção. Verso 10, está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem. Olha a incoerência disso aqui, irmão. Ele disse para Jesus: pula daqui, salta daqui. Está escrito, Salmos 91, ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem. Eu te digo uma coisa, irmãos, apesar de Deus intervir em leis naturais, Deus respeita leis naturais. Amém? Não pense, eu vou saltar daqui, porque isso aí já é tentar Deus, né? Eu vou saltar daqui, feito Superman. Vou saltar daqui, eu sei que os anjos estão à minha disposição, eles são meus servos, Deus vai dar ordem, eles vão me pegar. Faça isso não. Faça isso não. Se Jesus tivesse seguido a sugestão de Satanás, possivelmente hoje não fôssemos redimidos. Mas aí, Jesus, percebendo o engano do diabo, continuando aqui no verso 11, né? Ele disse, deixa eu ler os versos 10 e 11. Está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Aí Jesus, verso 12, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Uau! Aí a Bíblia nos diz em verso 13: acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Ausentou-se dele até a ocasião oportuna. Algumas versões dizem, por quê? Porque o diabo voltou. Amém, irmãos? Não pense que o diabo, uma vez resistido, não vai mais voltar. Ele vai voltar. A questão é, como ele vai te encontrar? Como é que ele vai te encontrar? Cheio do Espírito? Tocha de fogo, né? Não. Ele tem que te encontrar cheio do Espírito. Ele não quer te encontrar cheio do Espírito, mas ele tem que te encontrar cheio do Espírito. Porque ele sabe que se você não estiver cheio do Espírito, ele te engole. Mas se você estiver cheio do Espírito, você pisoteia ele. Aleluia! E essa postura, queridos, vai nos levar a um fortalecimento sobrenatural. Você vai sair do nível que você está para um nível acima. Deus quer que você cresça. E existem crescimentos que só vêm com resistências. Não, você não entendeu. Deus quer que você cresça. E existe um tipo de crescimento que só vem com resistência. Existe um tipo de crescimento que vem com a meditação da palavra. Mas existe um tipo de crescimento que só vem com a resistência. Quando você põe essa palavra em prática, resistindo, irmãos, os ardis, os argumentos, as mentiras do diabo, você prevalece sobre ele. Lá na frente você vai estar mais fortalecido, mais consciente de quem você é, até consciente do seu chamado. Às vezes é a resistência ao diabo que vai te trazer uma consciência do seu chamado. Você sabia disso? Aí verso 14, olha o que diz no verso 14. O resultado, irmãos, o resultado da resistência de Jesus no poder do Espírito. Eu quero chamar a sua atenção para isso. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo,
Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, cheio do Espírito. Mas como Jesus Cristo saiu do deserto? No poder. No poder do Espírito. Volta Jesus para a Galileia. Aí veja só o que a Bíblia nos diz. A sua fama correu por todas as terras em derredor, e Jesus ensinava. Aí Jesus começa a ensinar nas sinagogas, e por todos era louvado. Quer dizer, a própria entrada de Jesus no ministério dependia dele resistir ao diabo. Você tem que se tornar um perito em resistência contra o diabo, a ponto do diabo pensar duas vezes antes de vir. Porque ele vai vir e vai te encontrar cheio do Espírito. Aí perdi. Aí vem noutra ocasião. Aí tu está cheio do Espírito. Perdi de novo. Aí noutra ocasião ele volta. Te encontra cheio do Espírito. Perdi de novo. Não vou mais não. Ele virá, irmãos. Mas ele deve te encontrar cheio do Espírito. E o seu cheio do Espírito deve ser uma atitude perseverante. Isso é todo dia. Isso é todo tempo. O teu carro não precisa de combustível para andar? Você também precisa de combustível espiritual para caminhar. Na tua trajetória ministerial, você precisa de combustível. Senão você vai parar. Então todo dia você deve parar o seu carro no posto de combustível do Espírito. Mas essa não é uma atitude passiva, porque quando você para no posto de gasolina, são os frentistas lá, né, que pegam a bomba e colocam. É você que vai ter que pegar a bomba. É você que vai ter que colocar combustível. É você que vai ter que se encher do Espírito. A iniciativa é sua. É sua. Como eu me encho do Espírito, irmãos? Eu vou terminar com isso. Como eu me encho do Espírito? A Bíblia nos diz em dois textos. Um está em Colossenses capítulo 3, no verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos mutuamente uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais. Como essa palavra deve habitar ricamente em nós, irmãos? Através da meditação. Você precisa meditar na palavra constantemente. Essa palavra precisa fazer parte de você. Todas as suas ações devem externar a palavra de Deus. Amém? Você e a palavra tem que ser um. Porque a tendência, quando alguém se enche da palavra, é manifestá-la com suas ações. Essa é uma demonstração de quem está cheio. Amém? Está cheio do Espírito, está cheio da palavra. E em Efésios capítulo 5, verso 17, Paulo diz: pelo que não sejais insensatos, mas compreendei qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, devassidão, libertinagem, tem tudo a ver com aquilo que é natural. Mas enchei-vos. Olha aqui o apóstolo Paulo diz: enchei-vos. Eu me encho, eu coloco a bomba. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais. Não tem como ser cheio do Espírito sem uma atitude de meditar na palavra, sem uma atitude de falar a palavra, sem uma atitude de orar. Isso inclui a oração em outras línguas. A Bíblia nos fala sobre cânticos espirituais, salmos. Se você está cheio da palavra, você sabia que o Espírito pode te inspirar com salmos, com hinos, com músicas, irmãos, divinas. Você pode recitar um poema inspirado, pode cantar. Irmãos, todas as vezes que o diabo se aproximar, lançando sugestões mentirosas na sua mente, uma das maneiras de você frustrá-lo é dessa forma: cantando, falando a palavra. O diabo diz para você: cadê o teu Deus? Ele não está cuidando de você. Ó, você aí na pindaíba. Aí você diz:
está escrito. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Cada uma das minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Não é segundo o natural, não. É segundo as riquezas. Aí você diz para o diabo: eu tenho uma herança. A herança dos santos na luz. Essa herança diz que eu tenho tudo. Nada vai me faltar. Ele é o meu pastor. Ele é o meu pai. Se eu, como filho, peço alguma coisa a ele, ele vai me negar? Não, ele não vai me negar. Ele vai me conceder. E como qualquer pai ama surpreender o seu filho, ele vai me conceder além daquilo que eu penso, daquilo que eu peço. O diabo lança uma sugestão de preocupação, de ansiedade. Aí você começa a dizer: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração, a minha mente em Cristo Jesus. Eu tenho essa paz, eu tenho shalom. Sou guardado nele. Aí o diabo já começa a se afastar. É guardado nada. Você: sou guardado sim. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descanso. Teu amanhã vai ser horrível. O teu amanhã vai ser horrível. Mas está escrito que é Ele que anuncia o fim desde o começo. E Ele providenciou para mim um futuro glorioso. Eu vou viver o seu propósito. Não queira me segurar, não queira me amarrar, diabo, porque maior é aquele que está em mim. Eu vou avançar, me desembaraçar de todo peso, de todo pecado que tenazmente me assedia. Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr.